Pandemia, você de máscara, essa parte do rosto escondida. De repente você vai fazer aquela reunião online e você se vê falando com as pessoas. De repente você percebe que o seu rosto mudou ou que ele não era exatamente como você se via parada ao se olhar no espelho. Será que essa região não ficou maior, não tem um acúmulo de gordura, o seu contorno não ficou mais escondido? Você sabia que para tratar essa parte de baixo, a gente precisa começar pela parte de cima? Veja se faz sentido para você. Um acúmulo aqui, ele não simplesmente surgiu do nada, ele veio de algum outro lugar. E a descida do rosto começa desde essa parte alta aqui. O que a gente precisa observar? Nessa parte de cima, por isso que o rosto deve ser tratado como um todo. Então, a parte de cima a gente não pode ter a têmpora encovada. Essa região na mulher, ela é levemente arredondada e um pouco projetada. Ninguém tem uma maçã do rosto gigante, é muito raro isso na natureza. Então, a gente vai descendo e vamos então observar o terço inferior, que pode ser o seu foco de atenção. Mas você sabendo que precisa tratar o rosto como um todo, você vai conseguir entender o porquê de se começar nessa parte alta que não era a sua queixa principal. Então vamos lá, a gente já tratou aqui em cima, o rosto está bem posicionado e a gente vai fazer o acabamento, o refinamento da parte de baixo, que é onde você vem queixando para mim que está te incomodando ao se ver nos vídeos, ao retirar a máscara. Então a gente vai redefinir a mandíbula com ácido hialurônico bastante denso, que ele possa imitar o osso, fazendo esse L bem marcado, sem exageros. E também respeitando o gênero. Homens são diferentes de mulheres. Não podemos esquecer do canto da boca, que tem a tendência de descer, de fazer aquele sorrisinho triste e a linha de marionete. O bigode chinês, muitas vezes, quando você já tratou a parte alta, ele já dá uma grande melhora. Iniciando o nosso tratamento com a elevação do terço superior e do terço médio do rosto, a gente já consegue um grande benefício no contorno, até mesmo na papada. Depois dessa primeira etapa, dessas primeiras etapas prontas, a gente vai se direcionar aonde incomoda propriamente. Lembrando que o canto da boca também precisa dessa ajuda inicial. Além da gente usar o ácido hialurônico para tratar todo o contorno, para sustentar o canto da boca e fazer um queixo mais arredondadinho, que é o padrão da mulher, e no homem é um padrão mais quadrado, com a toxina botulínica, não sei se você sabia disso, a gente consegue já iniciar uma melhora dessa puxada do terço inferior mais para baixo ainda. Sabe aquele bulldog que te incomodava, que você reparou nas reuniões de vídeo? A gente consegue começar a atenuar e a prevenir que ele caia mais ainda, isolando essa musculatura. Então a gente tem um músculo que vem daqui e se insere nessa região perto da boca e ele traciona tudo para baixo, em bloco. Se você isola essa região com a toxina, você já separa, entre aspas, rosto do pescoço. Sabe aquele pescoço que parece uma gola alta, que emenda rosto? Você perde o contorno, emenda rosto com pescoço? A gente consegue redefinir tudo isso associando várias técnicas. Então a toxina botulínica pode ser utilizada para isso, o contorno com ácido hialurônico bastante denso, e se ainda houver flacidez da pele e acúmulo de gordura, a gente consegue com ultrassom microfocado e com bioestimuladores tanto reduzir a quantidade de gordura, então você não vai mais enxergar aquele papo, né? Aquele terceiro queixo quando você se olha de frente, e nem aquele peso quando você se vê ou alguma fotografia tirada de você, você não enxerga mais aquela terceira estrutura aqui, né? Então você tem lábio, queixo, e aqui você não precisa enxergar nada. E agora você deve estar se perguntando, você deve estar com aquele ponto de interrogação na sua cabeça. Como que eu organizo tudo isso? Por onde que eu começo, né? Então, uma avaliação facial completa é fundamental. A gente nunca vai num defeito. Então você me fala, eu quero tratar o bigode chinês. Dificilmente eu vou começar por ele ou só vou fazer um tratamento nessa região. A gente tem que avaliar o rosto como um todo e dividi-lo em 3 terços. A parte superior,
a parte do meio e a parte de baixo. Além disso, a gente tem que avaliar de baixo para cima, da profundidade em direção à superfície, quais compartimentos, quais áreas eu preciso resolver para que você tenha uma harmonia entre essas regiões, pois muitas vezes a gente se foca demais numa região, por exemplo, nos lábios. E não é exatamente tratando o lábio que você vai ficar mais bonita, mas sim dando proporção entre um pedaço e outro para que tudo se converse, por isso que a gente tem que pensar globalmente. Da parte mais profunda para a superfície, a gente tem que fazer osso, ou seja, dar uma estrutura bem profunda e densa. Imagine como se fosse construção de uma casa. Você precisa ter concreto, ferro, é a estrutura primordial. De nada adianta você fazer uma parede linda, com uma tinta, com uma cor maravilhosa, se você não tem estrutura. Isso vai desabar. Então a gente vai fazer o osso com ácido hialurônico denso nas áreas onde eu consigo dar estrutura, que são a região da têmpora, a região malar, lateral e o contorno facial também. Depois disso pronto, a gente pode entrar com a toxina botulínica ou até no mesmo momento a gente consegue trabalhar músculo. Em algumas áreas eu preciso que a musculatura ganhe força, em outras eu preciso que ela perca força. A musculatura do terço inferior, que também te puxa muito para baixo, a gente trata com a toxina. Com isso, o contorno já começa a se definir. Aí a gente pode também ajudar o estímulo de colágeno com alguma tecnologia. O ultrassom microfocado é uma das grandes opções. O laser, a gente trabalha com Starwalker Fotona, que pode te ajudar, além de ganhar colágeno, a melhorar a superfície da pele. Dessa maneira, a gente faz como se fosse um sanduíche, tratando você de dentro para fora e acabando com uma cor, com um brilho, com poros mais fechados, fazendo o acabamento final, o refinamento de todo o seu tratamento facial. Depois de tudo pronto, estruturado, você com uma pele bonita, a gente precisa parar o tempo, né? Não seria maravilhoso? Eu sempre falo que a fonte da juventude a gente já tem, só basta a gente saber usar todas as armas que temos nas mãos para que a gente consiga se manter bem, bonita e jovem. Então, nessa próxima etapa, a gente vai usar o bioestimulador. Eu gosto bastante do Sculptra, onde a gente injeta na região da moldura do rosto para manter o nosso banco de colágeno. Vocês sabiam que a gente só perde colágeno depois dos 25 anos? A gente vai numa descendente. Então, imagina que maravilha você conseguir parar no tempo, depois de tudo pronto, você vai congelar. Isso por mais ou menos uns 2 anos e meio. Aqui na clínica a gente tem feito isso com bastante frequência e os nossos pacientes se mantêm bem. Às vezes eu vejo fotos deles de mais tempo, então eu comparo uma foto de 5, de 10 anos atrás com a foto de hoje. E por incrível que pareça, muitos estão melhores hoje do que antes. Esse é o segredo, a gente conseguir resultados naturais e mantê-los, para que você se mantenha com uma face de uns 30 e poucos anos, sendo você. Se você ficou com alguma dúvida, acesse as nossas redes, entre em contato que a gente vai estar super disponível para atender você.